Olá, pessoal! Agora sim, bem-vindos ao último dia da nossa leitura do livro de Mateus. Terminamos os 28 capítulos, tivemos um dia extra e agora temos o segundo dia extra para a gente fechar esse ciclo de 30 dias, um capítulo por dia, mais esse plus que a gente está conversando. E nesse último dia, quero falar sobre a coisa mais importante de todas. E ela é a mais importante mesmo. No início do capítulo 28, Mateus chega com o pé na porta, dizendo que depois que o sábado passou, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro. Lá elas vão ver que Jesus não estava lá. O anjo vai dizer para que elas não tivessem medo, porque elas estavam procurando Jesus que tinha sido crucificado, mas ele não se encontrava naquele sepulcro porque ele havia ressuscitado. E aí Jesus, eventualmente, uns momentos depois, encontra com elas e elas se aproximam, abraçam Jesus, abraçam eles aos pés, adoram a Jesus e ele diz: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá eles me verão. E por que Mateus está chegando com o pé na porta? Por que eu estou falando que isso é mais importante e tal? Porque todo o cristianismo se sustenta neste evento. Tudo isso existe porque Jesus morre e ressuscita. Não basta somente Jesus morrer, é necessário que ele ressuscite. E agora a gente vai lá para 1 Coríntios 15, que é um capítulo absurdamente fantástico. Paulo aqui, a gente fala muito de Romanos, que Romanos é um livro uau, e realmente é. Mas, cara, 1 Coríntios 15 é um negócio maluco, assim, é fantástico o que Paulo está falando aqui. Verso 3: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. No caso aqui está falando de gente que morreu. Então, já vamos começar por aqui, né? Paulo está deixando muito claro que Cristo morreu pelos nossos pecados, e isso está registrado, pessoas foram e escreveram isso claramente. Depois que tudo isso acontece, que elas viram e tocaram no Jesus ressurreto. Elas escrevem isso claramente. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou por nós, e ele aparece vivo para ali seus discípulos e tal, depois para várias outras pessoas, mas ele continua. E chega um momento que é fantástico o que ele vai falar agora. Ele vai dizer: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo aqui deixa isso claríssimo. Não adianta nada se Jesus não ressuscitou. Mas tudo o que ele está fazendo, tudo o que a gente está vivendo, toda a igreja se sustenta e a mensagem do Evangelho se sustenta no fato de que Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele morreu e ressuscitou. E temos testemunhas que viram isso e que deixaram isso registrado. E não só viram, como eu comentei há uns minutos atrás nesse vídeo, que tocaram. Se você olhar lá no finalzinho de Lucas, tem um momento em que Jesus aparece. Lucas vai dar um pouco mais de detalhe do que Mateus está colocando aqui. Jesus aparece e todo mundo fica assustado e ele fala: podem tocar nas minhas mãos, na minha lateral, que foi transpassada pela lança durante a crucificação, para que vocês atestem que sou eu mesmo, que não sou um espírito, porque o espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho, vocês podem tocar. Jesus deixa isso muito claro. Até mesmo João, quando ele escreve dizendo que aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos tocaram, ele deixa isso muito claro. A gente viu, a gente esteve lá, a gente tocou. Isso é verdade. Nós estamos colocando a nossa vida em risco para poder deixar isso claro para todo mundo. E Paulo vai falando sobre isso. Se Cristo não ressuscitou,
se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, vocês ainda estão em seus pecados. E nesse caso, os que dormiram, no caso, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. E ele vai continuar dizendo que a morte veio por meio de um só homem, mas a ressurreição também vem por meio de um só homem, porque em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. E se não há ressurreição, não, nessa parte, deixa eu avançar aqui porque o nosso vídeo está ficando longo. Eu quero só frisar mais uma coisa muito importante, porque aí vem uma outra pergunta. Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? E aí Paulo responde essa pergunta que ele mesmo levanta. Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como o de trigo ou de alguma outra coisa. E aí ele vai seguir dizendo: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E tem mais uma coisinha aqui que eu quero trazer, que ele vai trazer aqui, ó. Pois é necessário, verso 53, que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória, e onde está a morte, o seu aguilhão? Ele fazendo referência a Oséias 13,14, quando Deus diz: eu os redimirei do poder da sepultura e eu os resgatarei da morte. Onde estão a morte as suas pragas e onde está a sepultura a sua destruição? Isso daqui é a mensagem mais importante. Jesus ressuscitou, ele foi visto, ele foi tocado por pessoas como eu e você, que viram Jesus vivo com seus próprios olhos, que tocaram em Jesus com suas próprias mãos, e eles relatam isso. E Paulo vem dizer claramente: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, essa é a razão da nossa esperança eterna, definitiva. Ele fez isso por nós, ele foi sacrifício pelos nossos pecados. E um dia, esse nosso corpo perecível vai passar e nós seremos revestidos de incorruptibilidade, seremos revestidos de algo imperecível, não porque a gente merece, mas porque Cristo fez isso por nós. E nesse momento, a morte vai ser destruída de vez por causa daquilo que Jesus fez. Que essa seja a mensagem que ecoa na sua vida todos os dias, porque isso é a coisa mais importante que existe. E até o próximo vídeo.